Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim, dessa vez lá do canal do GQsvevo. Cara, não sei, acho que eu tô falando meio errado isso aqui. Vamos mandar esse vídeo aqui, resgataram, no caso, pra assistir isso aqui, sobre Lost Medias, de crimes reais mais sinistros da história. Bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema, pra ver, né, quais são essas Lost Medias em 3, 2, 1, play. O vídeo a seguir aborda casos reais que podem conter temas sensíveis e desconfortáveis para algumas pessoas. É recomendado para maiores de 16 anos. Assista com cautela. Tá explicado, tá mandado papo, fica quem quiser. É por sua conta e risco, tá? Vamos lá. Eu vou ficar porque por um acaso eu tenho mais do que 16 anos. Quase 3 vezes esse valor. Enfim. O mundo pode ser um lugar fascinante, mas também pode ser cruel, frio e perturbador. Desde que o ser humano aprendeu a registrar a sua própria história, seja em fotos, filmes, câmeras ou simples gravações, muita coisa ficou perdida no tempo. Algumas simplesmente porque o tempo apagou, outras porque alguém quis que nunca fossem vistas de novo. E dentro desse mundo de mídias perdidas, não existem só desenhos, comerciais antigos, fitas de rádio, etc. Existem também registros de horror, áudios, câmeras de segurança, filmagens e fotos que capturam o que o ser humano tem de pior. Sejam cenas de sequestros, desaparecimentos, assassinatos ou tragédias. Mídias tão perturbadoras que desapareceram da internet, dos arquivos ou foram escondidas da humanidade. Talvez para nos proteger, talvez para esconder verdades que não queriam que a gente soubesse. E no vídeo de hoje você vai conhecer Lost Medias tão obscuras que são peças reais de crimes que abalaram o mundo e que até hoje estão sumidas, censuradas ou simplesmente desaparecidas. Então já sabe, né? Pega teu café com leite, cappuccino ou chocolate quente, ajeita a cama, arrume os travesseiros, se acomode e se quiser mais volumes desta série também, deixe sua opinião nos comentários. E sem mais delongas, mergulhemos juntos para o lado mais sombrio das Lost Medias. Vamos lá. A estética de vídeo antigo dá Sequestros são um dos piores tipos de crime que um ser humano pode cometer contra o outro. O simples fato de uma pessoa ser retirada à força de sua liberdade, isolada e subjugada é algo que ultrapassa os limites do horror psicológico. E talvez, entre os casos mais brutais e chocantes da história, o nome de Colin Steen fique marcado como um dos mais assustadores já registrados no mundo. Tudo começa no final da década de 70. Os Estados Unidos passavam por um período de transição político e econômico, onde uma delas ficava evidente por ter sido um enorme medo a todos: a falta de segurança pessoal da população estadunidense. Em 1977, Colin Steen, uma jovem de 20 anos, comumente pegava carona com estranhos até a casa de seus conhecidos. Porém, ao entrar em um carro conduzido por um homem aparentemente inofensivo chamado Cameron Hooker, Colin não sabia que sua vida estava prestes a se transformar em um verdadeiro pesadelo. Ela foi sequestrada, levada até a residência de Cameron e de sua esposa, e a partir desse momento começou a viver 7 anos de tortura, confinamento e privação. Durante todo esse tempo, Colin foi mantida em uma espécie de caixão de madeira, colocado debaixo da cama do casal, onde passava horas e até dias inteiros completamente imóvel, no escuro absoluto, sem luz, sem som e sem qualquer contato humano. Além disso, ela foi submetida a diversos tipos de tortura física, psicológica e abuso. Mas existe um detalhe extremamente sinistro que nem todo mundo sabe. Segundo relatos, Cameron Hooker gravava as sessões de tortura de Colin em fitas VHS e também tirava algumas fotos. Além disso, existem boatos de que parte desses materiais audiovisuais incluíam registros não só da violência, mas também dos próprios momentos
momento em que ela era forçada a assinar contratos de, entre aspas, escravo, fecha aspas, e a participar de rituais de dominação. O que é mais bizarro é que, após a prisão de Cameron em 84, essas fitas e fotos nunca foram reveladas ao público. Existem relatos de que elas foram usadas no processo como evidência, mas que após o encerramento do julgamento, esses registros foram arquivados, destruídos ou selados judicialmente e até hoje permanecem desaparecidos. Diferente de outros casos onde as provas fotográficas ou de vídeo acabam sendo liberadas para documentários ou livros, nenhuma dessas gravações vazou. Nenhuma imagem pública existe. Nenhum frame sequer. Se essas fitas ainda existem ou se foram apagadas permanentemente, ninguém sabe ao certo. E talvez seja melhor até assim. Nossa, pesado, hein, mano? Caraca. Tô louco. Rapaz. Existem desaparecimentos que são tão misteriosos, tão estranhos e tão inexplicáveis que nem o passar dos anos, nem as maiores investigações do mundo conseguem trazer uma resposta concreta. E um desses casos é, sem dúvida, o desaparecimento da pequena Madeleine McCann. No dia 3 de maio de 2007, Madeleine, com apenas 3 anos de idade, desapareceu do apartamento onde estava hospedada junto com os seus pais. E a partir desse momento, o mundo inteiro ficou preso em um ciclo infinito de perguntas e respostas. Mas existe um detalhe nesse caso que é muito pouco comentado. Durante todo o processo da investigação, foi revelado que o local onde Madeleine e sua família estavam hospedados, assim como as diversas ruas próximas, entradas de apartamentos, estacionamentos e até estabelecimentos locais próximos, possuíam câmeras de segurança instaladas. Porém, de forma extremamente suspeita e misteriosa, muitas dessas gravações simplesmente sumiram. Algumas foram apagadas, outras corrompidas e outras jamais foram entregues às autoridades. O mais bizarro é que, até hoje, ninguém sabe exatamente o que essas câmeras gravaram naquela noite. E mais estranho ainda é que nem a própria polícia portuguesa, nem os detetives particulares contratados conseguiram encontrar as imagens completas da movimentação nos horários exatos do desaparecimento. Existem relatos que dizem que uma das câmeras posicionadas na entrada do complexo registrou algo estranho. Outras teorias falam que imagens de pedágios, ruas próximas e até de aeroportos daquela noite desapareceram sem explicação. Se essas fitas realmente continham algo, se mostrava alguém levando Madeleine ou qualquer pista sobre o seu paradeiro, ninguém sabe. Ou talvez alguém saiba e simplesmente decidiu que o mundo nunca vai ver. Doideira, mano. Deve estar com 21 anos hoje, né? Eu, hein? Eu ia ficar maluco, mas isso acontece com o Guilherme. Do nada desaparecer e não ter notícia até hoje. O mundo está repleto de desaparecimentos que simplesmente não fazem sentido. Casos tão estranhos, tão surreais, que parece ter saído de um roteiro de filme de terror psicológico. E quando falamos desse tipo de mistério, o nome vem imediatamente à tona: Lars Mittank. Em 2014, Lars, um jovem alemão de 28 anos, estava em uma viagem com os amigos na Bulgária. A viagem que começou como algo divertido, rapidamente se transformou em um verdadeiro pesadelo. Tudo começou porque Lars e seus amigos, um dia antes de retornarem para casa, eles estiveram em um bar na cidade de Varna, na Bulgária, onde eles começaram a discutir com alguns outros cidadãos alemães por causa de futebol. Nisso, ele se separou de seus amigos do lado de fora e desapareceu pelo resto da noite naquele dia. E no dia seguinte, ele apareceu no resort pela manhã, afirmando que foi espancado por 4 homens que suspeita terem sido pagos para espancar ele pelos torcedores do bar
da noite anterior. Após apresentar um comportamento completamente fora do normal, misturando paranoia, medo e desconfiança, Lars acabou ficando por mais alguns dias na Bulgária para se cuidar e pouco tempo depois desapareceu para sempre. Apesar de termos acesso à famosa filmagem que todos conhecem, onde Lars corre desesperado pelo aeroporto de Varna, largando sua bagagem e fugindo para uma floresta próxima, é só uma fração daquilo que realmente foi gravado naquele dia. O que poucos sabem é que, segundo os relatos, existem mais filmagens internas dentro do aeroporto que mostram todo o comportamento estranho e possivelmente perturbador de Lars antes dele sair correndo. As câmeras teriam captado ele andando de um lado para o outro, conversando com funcionários, olhando de forma paranoica para os lados, talvez fugindo de algo ou alguém. Porém, de forma bem suspeita, essas gravações internas que poderiam revelar o que realmente estava acontecendo ou com quem ele estava falando, nunca foram divulgadas ao público. Até hoje, tudo que temos é aquele vídeo externo de poucos segundos que mostra apenas o ápice do desespero. Mas o que aconteceu nos minutos antes? O que ele viu? O que ele ouviu? Ou de quem ele estava fugindo? Se essas filmagens ainda existem, estão guardadas em arquivos da polícia do aeroporto ou foram simplesmente apagadas. É mais um mistério que se perde no tempo. Poucos eventos na história recente do Brasil foram tão chocantes, tão traumáticos e tão marcantes como o que aconteceu em 13 de março de 2019 na cidade de Suzano, em São Paulo. Um dia comum, uma escola pública operando normalmente em seu horário de funcionamento normal e de repente vira um cenário de puro horror. O que deveria ser apenas mais uma manhã de aula se transformou em uma das maiores tragédias da história do país, quando dois jovens cometeram um massacre brutal na escola estadual Professor Raul Brasil. O que veio depois foi algo que nem a mídia, nem o público e nem as famílias e nem o país inteiro conseguiriam esquecer. Vasos de flores pelo chão, rosas brancas nas mãos de voluntários que as entregavam para familiares, alunos e professores da escola Raul Brasil. Pela primeira vez após o ataque, a imprensa pôde entrar na escola. Muitos cartazes pedindo força, amor e coragem foram espalhados pelo pátio. Mas existe um detalhe extremamente obscuro nesse caso que provavelmente 50% do povo sabe. E se você não sabe, eu lhes contarei. Logo após o fim do ataque, as autoridades, os investigadores e os próprios peritos recuperaram uma quantidade imensa de fotos da cena do crime. Fotos dos corredores, das salas, dos pátios e, infelizmente, dos quartos e de tudo que aconteceu lá dentro. Essas imagens nunca foram divulgadas ao público, diferente de muitos outros casos internacionais, onde parte do material da perícia eventualmente vaza ou é liberado para estudos ou arquivos públicos. As fotos oficiais do massacre de Suzano foram imediatamente classificadas, arquivadas e seladas. Porém, existem relatos de pessoas que trabalharam na investigação, jornalistas e até funcionários que tiveram acesso, que afirmam que essas imagens são tão gráficas, tão perturbadoras e tão traumatizantes que elas nunca deveriam ser vistas por ninguém fora da polícia e da justiça. Ninguém sabe quantas são, onde estão armazenadas, se foram destruídas, se estão protegidas por sigilo eterno, ou se em algum lugar da Deep Web ou em arquivos ocultos ainda existe alguém que possui esse material. Muito provavelmente que estas fotos nunca serão reveladas em respeito a todos que tragicamente perderam suas vidas durante o surto de raiva dos dois delinquentes. E é melhor que fique assim. Caralho. Pior que eu lembro dessa gravação aí, tá ligado? Tá maluco, mano. Existem tragédias que ficam marcadas para sempre na memória de um país. E infelizmente, o Brasil carrega na sua história eventos tão cruéis,
tão brutais que parecem difíceis de acreditar que realmente aconteceram. Na noite de 23 de julho de 1993, um dos episódios mais chocantes da história do Brasil aconteceu no centro do Rio de Janeiro, em frente à Igreja da Candelária. Um local que, ironicamente, deveria representar proteção, fé e acolhimento. Ali, dezenas de crianças e adolescentes em situação de rua estavam dormindo como faziam todas as noites, até que, de forma cruel e covarde, carros se aproximaram e policiais e ex-militares fortemente armados abriram fogo sem qualquer piedade. O resultado foi um banho vermelho. Na madrugada de 23 de julho de 1993, mais de 70 crianças e adolescentes que dormiam nas imediações da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, se tornaram alvo da violência policial. 8 foram mortos a queima-roupa, a maioria com tiros na cabeça. 16 ficaram feridos. Até hoje, 20 anos depois, não se sabe os motivos do massacre. O que pouca gente sabe, no entanto, é que além dos registros policiais, dos relatos e das notícias da época, existe um detalhe extremamente obscuro sobre essa chacina. Segundo algumas investigações e relatos da época, testemunhas afirmam que existe uma gravação em áudio feita durante o momento exato da chacina. Sim, um áudio. Relatos dizem que, nas imediações da igreja, algum morador ou até mesmo uma câmera de segurança com microfone ambiente captou o som dos tiros, da correria, dos gritos e do desespero daquela noite. Esse áudio teria circulado de forma restrita entre investigadores, jornalistas e até em materiais de denúncia dos anos 90. Porém, com o tempo, simplesmente sumiu. Se esse áudio realmente existiu, se era uma gravação oficial feita por alguém no momento, ou se foi apenas mais uma história nascida em meio ao horror daquela madrugada, ninguém sabe ao certo. Mas o fato é que até hoje o suposto áudio da Candelária permanece perdido e desaparecido, e em respeito aos que dormem eternamente, é melhor que continue perdido. Eu esqueci o nome, mas tem um filme que passa essa parte aí, tá ligado? Não a parte verdadeira, óbvio, mas retratando essa questão aí que aconteceu, tá ligado? Eu me lembro de um filme, não tô dizendo que é motivo, porque, pô, assim, querendo ou não, é uma covardia do caraca fazer isso, tá ligado? Mas, pelo que eu me lembro, no filme mostrou que eles fizeram isso porque os garotos ali, parece que eles eram bem arruaceiro também, tá ligado? Eles eram uns garotos ali que parecia que prejudicava muito os comércios dali, roubava pra caraca, tá ligado? Enfim, aí teve várias denúncias, enfim, ninguém fez nada, então decidiram fazer isso daí, que eu acho bem covarde, tá ligado? Isso daí eu acho bem covarde. Fizeram merda? Com certeza. Se foi aquilo mesmo que eu vi no filme, de fato, deveria ter acontecido alguma coisa, mas isso daí não, mas na moral. O Brasil é um país marcado por crimes misteriosos, por casos que até hoje geram debates, teorias e uma infinidade de perguntas sem respostas. E entre esses casos, um dos mais estranhos, perturbadores e difíceis de entender é, sem dúvida, a chacina da família Pesseguini. O caso aconteceu no início de agosto de 2013, em São Paulo. Uma família inteira foi encontrada morta dentro de casa. O pai, a mãe, a avó e bisavó, todos executados com um tiro na cabeça, de forma extremamente precisa. E no centro desse crime estava o filho do casal, um garoto de apenas 3 anos, que também foi encontrado morto no local. Segundo a versão oficial, o próprio garoto teria sido o autor das execuções e logo depois tirado a própria vida. As novas imagens exclusivas mostram que Marcelo Pesseguini saiu da escola por volta de 11h35 com 2 amigos. Mais adiante, os colegas seguem em frente e Marcelinho atravessa a rua e vai para o carro da mãe. Quase 10 minutos depois, volta a pé e entra no colégio pela garagem. Só perto do meio-dia é que o carro em que ele pega a carona sai do estacionamento. Resta saber o que o menino fez durante o tempo em que ficou no carro antes da carona. Porém, a partir do momento em que as investigações começaram, surgindo dezenas de dúvidas, incoerências, falhas no laudo e fatos que não se encaixam de forma lógica. Durante as investigações, foi revelado que havia câmeras de segurança
funcionando nas ruas e arredores da residência da família. As autoridades chegaram a confirmar que essas câmeras gravaram movimentos suspeitos, veículos e até mesmo o trajeto que supostamente o garoto teria feito ao sair de casa e depois retornar. Porém, de forma extremamente suspeita, essas gravações nunca foram divulgadas publicamente, nem pela imprensa, nem pela justiça, nem sequer um frame. Existem teorias que apontam que essas imagens poderiam contrariar completamente a versão oficial dos fatos. Algumas pessoas acreditam que os registros poderiam ter captado movimentações externas, veículos, pessoas estranhas circulando pela região, ou até mesmo provar que o garoto não teria condições físicas ou psicológicas de ter cometido o crime sozinho, o que leva à teoria conspiratória de que a polícia estaria envolvida no caso. Se essas imagens ainda existem, estão enterradas nos arquivos da polícia de São Paulo, escondidas ou talvez nunca mais apareçam. E enquanto elas permanecem perdidas, o caso da família Pessigini continuará sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal do Brasil. Bom, gente, é isso, tá? Esse foi o vídeo. Eu particularmente não tenho nada a acrescentar aqui com relação a esse vídeo, a não ser que é bem misterioso de fato, né? Alguns acontecimentos aqui não ter sido até divulgado de certa forma, com mais detalhes, com melhores detalhes, mas é como ele falou aqui no vídeo, pode ser que de repente seja para, sei lá, preservar a sanidade mental da população, eu não sei, porque pode ser um negócio tão pesado que pode dar ruim, sei lá, mas enfim. Bom, link desse vídeo na descrição. Até a próxima e valeu. Alexandre, o homem que